Ninguém sai de um país onde nasceu porque acha que vai encontrar a vida fácil ou algo parecido, mas com um sonho de trabalhar, enriquecer. O nome do meu pai é Rokuro Koyama e de minha mãe Tani Koyama. Os dois chegaram ao Brasil partindo de Kobe no dia 28 de abril de 1908 e chegaram aqui em Santos no dia 18 de junho de 1908. Eles vieram na primeira leva dos imigrantes japoneses, no navio Kasatomaru, que trouxe para cá 170 famílias, num total de 794 pessoas. Foi a primeira imigração japonesa para o exterior composta de famílias. E eu me lembro da minha partida, porque eu sou nascido na província de Okinawa, fica no sul do Japão. Nós tínhamos que pegar um navio para ir para a cidade de Kobe. Lá se reuniam todos os imigrantes do Japão e lá que nós tomamos um navio chamado Santos-Maru para o Brasil. E eu vi meu pai, a única vez que eu vi meu pai, meus pais acompanharem o barco até onde eles podiam ir, onde tinha o quebra-mar. Foi a última vez que vi o meu pai e a outra irmã que morreram por causa da guerra, Segunda Guerra Mundial.
Minha mãe, com 5 anos, veio porque meus avós resolveram emigrar e eles vieram de Hokkaido, no norte do Japão, é lugar frio pra caramba, e eles acabaram parando em Registro, no Vale do Ribeira, lugar quente demais. Eles trouxeram na bagagem algumas mudas de chá e foram lá para Registro, uma região que depois se tornou um grande produtor de chá no Brasil. Então ele foi um dos pioneiros a trazer essas mudas de chá e começar a plantar. Quando ele arrumou esse trabalho no Brasil, meu pai disse: nós vamos para o Brasil, e eu disse: mas eu não vou porque eu não conheço, não sei nem onde é. E bem, mas nós todos vamos, seu irmão vai, os 2 irmãos, nós vamos, sua mãe e eu, podem ir porque eu vou ficar por aqui mesmo. Nós, como éramos muito pobres, a banana era uma fruta muito rara. E ele trazia uma banana no aniversário, cortava em 3 partes para cada um dos filhos apreciar a banana no aniversário de qualquer um deles. E aquilo era, para mim, a coisa mais gostosa que existia na face da terra. A gente queria descascar bem pequenininho, bem fininho. Ele falava: não, tem que descascar mais, mas vai acabar a banana. Não, tem que descascar mais, tá bom. E aí ele falou: você gosta de banana? Você sabe que eu gosto de banana. Você ganha 1/3 de uma banana aqui no aniversário. No Brasil, todos os dias você pode comer quantas bananas você quiser. Aí eu falei: não existe essa terra. Existe. É a terra que tem bananas. Aí então eu fui seduzida pelas bananas. E verdadeiramente, quando nós passamos, nós viemos de navio, Brasil-Maru. E quando nós passamos por Panamá, alguém do navio comprou um cacho de banana e a gente nunca tinha visto. Se instalaram minha família paterna, avós paternos na cidade ou no município de Penápolis, São Paulo, e os avós maternos em Promissão, cidade vizinha a Penápolis. E em função da proximidade, logicamente, foi a razão pela qual se formou a minha família, né? O meu pai mora muito perto ainda do local onde ele chegou, na primeira fazenda que ele se instalou, e ele ainda continua na atividade agrícola, embora não mais com café. Em função da minha origem, melhor dizendo, talvez tenha sido a razão pela qual eu escolhi o curso de agronomia. O meu avô não teve muita dificuldade, nem minha avó. Minha avó, inclusive, ela aqui no Brasil fez assim um trabalho não só como alguém que entrou para trabalhar na lavoura, mas também de parteira, porque antigamente o pessoal não contava com recursos para auxiliar no trabalho de parto. E a minha avó, então, como ela havia ajudado lá no Japão algumas pessoas, se sentiu uma pessoa com conhecimento suficiente para ajudar. E o que contam é que ela, assim, ela era muito pequenininha, baixinha, magrinha, mas na colheita do café, ela era assim a que conseguia colher com mais habilidade, com mais agilidade, e mesmo pequenininha ajudava partos de pessoas assim enormes, que ela então conseguia, com o tamanho dela, estar ajudando. A minha família chegou no Brasil, eu acho, no segundo navio, presumo que seja 1910, a família chegou de Okayama, é um local que fica no sul do Japão, e eles compraram, na verdade, um terreno no interior de São Paulo, que se chamava Bastos, perto de Tupã e Marília, e ali havia, por conseguinte, uma população inteiramente, podemos dizer, japonesa, que falava em japonês, evidentemente, comia a comida japonesa, e os únicos brasileiros que eu me lembro, que estavam lá, eram padeiros, porque o japonês não fazia o pão,
não sabia fazer o pão. E depois as pessoas que trabalhavam com o couro. A nossa língua materna era japonesa e nós aprendemos o português na escola. Quando ele chegou ao Brasil, um senhor japonês que já estava aqui, falou para ele, aqui no Brasil tem uns índios que se parecem muito com japoneses. E ele ficou impressionado e quis saber que língua que eles falavam. Ele perguntou, eles falam japonês? Não, ele não fala. Aí ele começou a pesquisar sobre a língua tupi. E ele então, mais tarde, ele conseguiu publicar esse vocabulário aqui. Ele conseguiu sair da fazenda e ir para Bauru, onde ele começa então a montar a sua pequena oficina e publicar então um jornalzinho chamado Seminário de São Paulo. Em 1921, o primeiro número saiu no dia 7 de setembro desse ano. Tudo foi registrado lá na cidade de Bauru. A tiragem do Seminário de São Paulo era de 200 exemplares. No ano seguinte subiu para 500 e depois para 800. Mais tarde ele muda para São Paulo e amplia. O semanário se torna a ser publicado 3 vezes por semana e mais tarde torna-se diário. E aqui em São Paulo troca seu nome para Notícias de São Paulo e começa então a publicação ser normalizada. Meu pai gostava muito de ler e ele queria aprender língua. Então, queria aprender português, continuar os estudos. O sonho dele era ler os poemas em francês no original. Então, terminado o seminário, ele veio para São Paulo, prestou a USP. Primeiro curso que acho que ele fez foi a Sociologia. Em seguida, ele fez o Direito e aí ele continuou. O meu pai teve uma trajetória diferente da grande maioria dos imigrantes. Ele tinha uma formação humanística muito forte. E um aspecto muito marcante da vida dele, que era as artes plásticas, né? Meu pai também era um pintor, eu não sei a que nível que ele chegou, mas ele era ligado ao grupo de pintores de origem japonesa, que se reuniam. Eu tenho certeza que ele aprendeu muito com esses grandes pintores de origem japonesa e tinha uma verdadeira paixão por isso. O meu avô materno, ele tinha muita habilidade para consertar relógios. Então ele teve uma relojoaria Sacoda, na Praça da Liberdade, até, se não me engano, a década de 1980. Mamãe nasceu em 1924, nasceu na região do Vale do Ribeira. Na época da guerra, meu avô foi impedido de lecionar o idioma japonês, não é? E ele veio com 3 dos seus filhos para São Paulo e, impedido de ser professor, ele foi tomar conta de um pensionato que era vinculado à colônia japonesa. Ela fez o curso profissional na escola profissional, que depois veio a se chamar Escola Carlos de Campos, né? E ela cursou, imagino que tenha sido um curso que muitas mulheres jovenzinhas fizessem, e que ela aprendeu um pouco de várias prendas, digamos assim,
né? E com isso ela se profissionalizou costureira e foi professora de corte e costura. Meu pai é japonês, veio do Japão com um primo, veio com cerca de 14 anos. Esse primo trabalhava no consulado japonês. Durante a guerra este primo foi embora, mas o papai ficou. Meu pai chamava-se Kiyomi Sato e ele era tipógrafo. Mamãe conheceu o papai por intermédio de alguns colegas comuns. Papai jogava beisebol, né? Então era aí o vínculo que os uniu. Eu estudei em escola pública, né? E quando eu terminei o ginásio, eu vim para São Paulo fazer o colegial no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na São Joaquim. E foi uma escola que me deu uma abertura enorme, porque ali eu bebi da cultura, quer dizer, não era uma escola direcionada apenas para ciências exatas, mas todas as humanidades, não é? Eu me lembro quando eu vim para o Roosevelt, nos primeiros meses, eu via que os alunos, eles estavam discutindo coisas que eu jamais havia concebido. E principalmente questões políticas, que eu certamente desconhecia nessa época. Mas eu me lembro de... Os professores lá do Roosevelt eram professores aqui da USP, vários deles, e que nos abriram um horizonte. Tanto é que quando eu ingressei na faculdade, a minha preocupação era sociológica. Nasci no bairro de Jabaquara, na Vila Guarani, um bairro operário, de população trabalhadora, donas de casa, pequenos comerciantes, operários. Estudei em escola pública sempre, né? Não tinha jardim de infância, eu fui direto para o primeiro ano. Eu lembro que quem me alfabetizou foi a mamãe, né? E a mamãe já trabalhava em casa como costureira. O colegial fiz no Colégio Brasílio Machado, na região da Vila Mariana, que era um colégio, digamos, importante, né, em termos dentro dos colégios públicos, né? E fiz um ano de cursinho, não entrei direto na faculdade, mas eu me lembro muito claramente que para nós naquela época era muito possível você pensar que você, estudando, você poderia entrar numa universidade pública, o que não me parece que seja algo que se vislumbre como possível para quem estuda numa escola pública. O que a minha memória registra é quando tinha de 5 para 6 anos, eu comecei a trabalhar na agricultura puxando a enxada. Então toda vez que eu encontro com o professor Coquei, em vários discursos, ele dizia o seguinte: eu puxei a enxada. Aí eu digo para o professor Coquei, a marca da enxada era Duas Caras, porque a marca Duas Caras era a melhor enxada que melhor cortava, né? Então o professor Coquei, não, era Duas Caras, né? Então nós puxamos enxadas, porque todos os filhos de japoneses puxaram enxada e trabalharam duro. Acordava às 5 horas da manhã, tomava o cafezinho da manhã e depois trabalhava até 8 horas, 9 horas, depois almoçava, porque o pessoal da roça almoça muito cedo, entre 9 e 10 horas almoçava, depois voltava para a roça outra vez, trabalhava até meio-dia, 1 hora, vinha tomar um outro cafezinho, não é isso, né? Para reforçar, né? E fortalecer os músculos e voltava para a roça outra vez, não é isso, né? E se trabalhava até 4, 5, 6 horas, né? Então foi uma vida difícil. Mas aconteceu no Colégio Sarmiento, que ficava no Largo do São José do Belém, que esse colégio era muito politizado. Tinha nesse colégio um professor de história chamado Rubens Guedes, que era ligado ao Partido Comunista. E a aula que ele dava era um certo tipo de interpretação do Brasil. Aí tinha o Leôncio Basbão. O Leôncio Basbão. Tinha o Caio Prado Júnior também. E com isso eu comecei a me interessar por política. E a partir do momento que eu comecei a me interessar por política, comecei a me interessar por romances escritos por Jorge Amado, Graciliano Ramos, não é isso, né?
José Lins do Rego, e com isso fui formando todo um cabedal cultural de como alguma literatura descrevia um Brasil do senhor de engenho, do menino de engenho, o Brasil mais pobre, dos mulatos, dos negros, né? Como o Jubiabá, do Jorge Amado. E depois comecei a ler o Graciliano Ramos, Graciliano Ramos, não é isso, né? Que é completamente diferente, uma pessoa que escreve de uma forma tremendamente substantiva, usa muito pouco adjetivo, e uma literatura muito bem escrita. Então, com isso, eu comecei a ter esse amor pela literatura. Eu era muito agarrada no meu avô materno. Eu era uma criança um pouco doente, então eu não conseguia acompanhar a atividade dos meus irmãos. Aí eu acabava ficando com ele, porque ele era uma pessoa que gostava muito de crianças, era uma pessoa extremamente aberta a qualquer tipo de brincadeira ou de conversa com os netos. Então, e ele era naturalista amador. Ele sabia nome de bicho, sabia nome de planta. Ele tinha feito curso de engenharia de pesca em Hokkaido. Então, ele tinha uma instrução biológica muito interessante. Então, eu era fascinada com essa parte dele. Ele pegava os bichos na mão, mostrava pra gente, olha, essa abelha pica, essa não pica. E, aparentemente, eu acabei sendo muito influenciada. Eu acredito que eu esteja aqui para discutir o que é ser japonês, né? E eu realmente não sei o que é ser japonês e não sei se eu gosto de ser japonês. É isso que é complicado. Então, porque a gente começa já sendo japonês, né? E não tem tempo de deglutir isso. Quer dizer, acho que quando você é japonês no Japão é mais fácil, mas quando é japonês no Brasil, eu nunca senti preconceito exatamente, mas havia, né? Quer dizer, havia um tratamento diferente, ainda. Só que na minha época, como eu falei, era mais difícil, porque como era no pós-guerra, a gente era os bandidos nos filmes, né? Então, os filmes americanos que fizeram a cabeça, a gente era sempre ruim, bobo. Então, eu não gostava disso, porque o ser japonês também era fisicamente ser japonês, né? Porque o olho era diferente, o cabelo diferente, era uma coisa que não dava para disfarçar. Mas, aos poucos, eu fui me adaptando e achando que eu era brasileiro. Eu achei que eu era brasileiro até quando eu fui para o Japão, em 97, que eu descobri que também não sou japonês e também não sou brasileiro. É meio complicado. No meu primário, eu me lembro que no grupo onde eu fiz tinha muitos japoneses. E nessa época, a religião dos meus avós, da minha mãe, era budista. Mas a maioria da população era católica e tinha aquele estigma de que a gente era pagãos, e que não era batizado. Então, quando eu tinha 9 anos, eu me lembro que a diretora do grupo pegou todas as crianças japonesas lá do grupo, levou numa igreja e batizou todo mundo. Ela virou madrinha de toda a população. E aí já ficou todo mundo feliz. E eu então frequentava a igreja católica. Ia na missa e tal. E uma lembrança que eu tinha a missa naquela época era em latim, né? Eram aquelas imagens de ocidentais e eu sendo japonesa, e eu olhava aquelas santas e santos e falava assim, mas que estranho, isso não tem nada a ver comigo, né? Com sendo japonesa e tal. Eu me lembro uma vez que fui ao Recife e todo mundo me tratando péssimo, assim, esquisito. Não péssimo, mas assim, essas pessoas não querem se aproximar na Bahia, no Pernambuco, né? Você entra na igreja, você vira brasileiro. Quando você sai, você já é amigo e vira brasileiro. É impressionante como a religião é uma chave para você. Talvez por isso eu quisesse ser católico. Meus professores lá falavam assim, nossa, você usa o japonês antigo. E era realmente isso, né? Então, muitas outras passagens também a gente percebe que os japoneses que estiveram aqui, eles mantiveram a cultura, os valores do Japão antigo, né? E depois que eu voltei no Japão, eu recebi vários professores japoneses que estiveram na minha casa, que estiveram nas festas, né? Eles ficavam muito admirados
dizendo, puxa, aqui realmente é o Japão antigo. E eles se sentiam muito, assim, muito saudosista do Japão antigo, né? Que geralmente os professores que vieram aqui são professores mais já sênior, né? E que lembravam muito a infância dele, os valores antigos do Japão, que estava bastante mudado, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando meus pais saíam, eles saíam na frente e a minha mãe uns 3 passos atrás. E isso me doía muito. E eu reclamava disso para minha mãe. Aí ela dizia assim para mim, você para de se preocupar com isso, porque eu e o seu pai, nós nos damos muito bem. Isso é coisa da cultura, ela falava para mim. Até que, paulatinamente, essas coisas foram incorporadas. Porque o japonês, por exemplo, ele não tem por hábito ficar abraçando os seus filhos, enquanto que o ocidental abraçava. Eu sentia falta disso, certamente. Mas essas coisas você começa a amadurecer e começa a perceber coisas, de tal maneira que eu me lembro, quando eu me casei em 68, minha mãe de vez em quando ia em casa. E às vezes ela ia lá, às vezes nós não estávamos, por exemplo, porque os dois trabalhavam, e ela deixava na geladeira umas frutas ali. Então é a maneira de dizer assim que eu me preocupo com você. Então você aprende a aceitar as diferentes maneiras que um ser humano se doa. E é por isso que eu digo para você, então, quando tudo isso se encaixou dentro de mim, eu disse, hoje em dia eu como sushi e danço chachado ao mesmo tempo. Nós estamos numa sociedade brasileira e não numa sociedade, vamos dizer assim, de grupos étnicos diferenciados, etc., que eu acho que é a pior coisa que poderia haver. E nesse sentido, eu acho que a sociedade Nikkei está caminhando na direção certa. E hoje, eu diria que o Nikkei está cada vez mais se imiscuindo a sociedade brasileira, o que eu acho que é um bom sintoma, e acho que isso deve continuar. Nós deveríamos tentar defender, para melhorar a nossa sociedade, que essa é a nossa sociedade, dos bons valores, né, que os imigrantes trouxeram. E isso eu não sei se nós estamos conseguindo fazer. Agora, a sociedade Nikkei, que não tem mais uma fronteira propriamente dita, a partir daqui eu tenho Nikkei, daqui eu tenho os não Nikkeis. Isso já não existe mais. Acho isso extremamente positivo. Após a Segunda Guerra Mundial, todo o povo japonês é empenhado em recuperar o que perdeu. E o instinto é de sobrevivência. Então, por exemplo, olhar nos olhos. Naquela época eu não podia olhar nos olhos do meu superior. Eu fui educado assim. Também fui educado, homem não pode ficar na cozinha. Homem é para ir trabalhar. Cozinha é das mulheres. Fui educado assim. Hoje casei, eu que faço café. Mudei. Homem não é para falar, é para agir. E aqui no Brasil tinha que expressar aquilo que você sente. E meu pai educava assim, em vez de falar, sinta. Meu pai falava, em vez de falar, haja. Aqui no Brasil, talvez precisa falar para convencer os outros. Isso para mim senti muita dificuldade no início. Expressar aquilo que eu sinto, porque eu fui educado para sentir e agir, e não expressar. Nesse sentido, a cultura ocidental me ensinou bastante. Por que é diferente entre povo japonês e ocidental? Orientais são culturalmente fixados na terra e através do cultivo sobrevivia quase centenas de anos naquela terra.
Então o convívio era mais ação, é mais calado, mais para sentir clima, mudança de 4 estações do ano, sentir na pele quando é momento de colheita, quando é momento de planta, agradecer o céu e a terra, conviver com a natureza. O mundo ocidental é mais caçadores. Época de, eu acho que historicamente podemos dizer, os ocidentais cavalgavam mais em forma de comunicar, buscavam seus alimentos. Então eles são muito mais comunicativos. Eu acho que acasalando conhecimento em relação a conhecer o mundo interior e ao mesmo tempo conhecer o mundo exterior, buscar fronteiras, buscar novos horizontes, novo continente, também faz parte do ser humano. Então, somando como cruz, terra e céu, eu acho que vai dar um bom equilíbrio. A economia é uma área aplicada, né? É uma área de ciência aplicada. Então, não existe, vamos dizer, uma área de pesquisa pura, etc. Né? Então, os temas de pesquisa surgem em função de demandas de questões colocadas, por exemplo, no nível de governo e tal, e a partir disso é que desenvolve estudos, etc. Então, hoje é quase que uma coisa bem diversificada. À medida que surjam demandas específicas em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, eu tenho atuado ultimamente na área de turismo, né, de estudos na área de turismo. A gente chama de economia do turismo, né? Uma das pesquisas que a gente desenvolve é um levantamento anual que é feito com caracterização de perfil do turista estrangeiro que visita o Brasil. Por exemplo, isso é basicamente demandado pelo governo federal, né, a Embratur, que é a empresa responsável por essa área, que subsidia exatamente a política dela relativamente a planos de turismo. Em geral, essas atividades elas são feitas via as chamadas fundações, né? Que são as fundações privadas que existem dentro da universidade. Na verdade, lá na faculdade nós temos 3 fundações, a FIP, a FIA e a outra, a FIPECAF. Eu acho que ela tem alguns problemas, né? E, de certa forma, ela compromete um pouco a missão do professor. Eu acho que ela traz, por exemplo, experiências, toda a experiência que eu tenho do ponto de vista de conhecimento aplicado, economia, etc., ela vem exatamente em função desses estudos, dessas pesquisas que eu faço, né? E isso, obviamente, vai em benefício, por exemplo, da formação de aluno, por exemplo, dos cursos que eu dou, etc., mas ela, como é uma coisa de fato absorvente e tal, ela de fato compromete um pouco a carreira do ponto de vista, né? Então, falando em termos do que seria um modelo mais tradicional de financiamento, de pesquisa, de docência, etc., uma verba, né, cai via universidade, alocada em fundos para pesquisa específica, etc., sem necessidade de dirigir temática de estudo, né, etc. Não há na área de economia especificamente, talvez na própria aula quer dizer, na área da economia, administração, etc., que, como está dizendo, é uma área basicamente aplicada, quer dizer, né? Quer dizer, você não se imagina que se faça pesquisa vamos chamar pesquisa de ponta nessa área de economia no Brasil, né? Não dá. Você tem principalmente hoje, onde se faz as grandes pesquisas, etc., nas universidades americanas, né? Então, o que se faz aqui é pesquisa aplicada. A universidade, eu acho, é o ponto de partida para toda e qualquer modificação do sistema processual, sistema de solução de conflitos. Se a gente não mudar a mentalidade
dos futuros operadores de direito, nós não vamos conseguir mudar nada. Então, na universidade, o meu foco, a minha participação era transmitir aos alunos a necessidade de estudar o direito conhecendo a realidade. Porque o grande mal que ainda subsiste hoje é o ensino eminentemente formalista. Estudar nos livros, nos códigos, mas sem conhecer a realidade. Então, hoje, por exemplo, eu presido um centro, né, que nós formamos, é Centro de Estudos e Pesquisas Judiciais, para exatamente conhecer melhor a realidade e, a partir desse conhecimento, projetar uma modificação mais adequada das leis processuais, da organização judiciária, etc. Então, na carreira acadêmica, juntamente com 2 outros professores, a professora Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarca, nós criamos até uma nova disciplina que se chama Nova Tendência de Direitos Processuais. Essa cadeira existe ainda hoje, né, e onde nós ensinamos essas várias modificações, pequenas causas, o que significa pequenas causas, o que significa meios alternativos de solução de conflitos, né, ações coletivas. Hoje não estou mais ligado à graduação, mas só a pós-graduação. Na pós-graduação nós estamos dando em 3 processos coletivos. Isso, defesa do meio ambiente, do consumidor, defesa do conflito, vamos dizer, molecular, né? Não conflito fragmentado, individual. É um processo diferente. Fiz um estudo que ainda para mim hoje é muito importante, tenho muito carinho, que foi um estudo com um motorista de ônibus urbano. O objetivo desse estudo era caracterizar como os próprios motoristas definem o que é um trabalho penoso, né? Posteriormente eu fiz o doutorado e fiz um estudo numa fábrica, numa indústria de alimentos. Fiquei no chão de fábrica cerca de 8 meses, né? Eu, em geral, tenho conduzido esses estudos a partir de uma influência da etnografia importante, que eu acho que é uma forma interessante de você se aproximar efetivamente do cotidiano de trabalho das pessoas. E o objetivo foi identificar se é possível pensar, mesmo numa situação de trabalho fabril, né, numa relação de assimetria de poder clara, não é? Quando você entra numa fábrica, você não tem dúvida de quem manda ali dentro, né? Identificar se, mesmo nessa situação, seria possível pensar em replanejar o trabalho com vistas a melhorar aquela forma de organização, pensando na possibilidade de evitar problemas de saúde. Eu desenvolvo a minha pesquisa em torno do teatro clássico japonês, mais especificamente através dos conceitos teatrais a partir da Idade Média até o século, digamos, XIX. Né? E nisso, evidentemente, eu tenho que trabalhar com, eu acho que as pessoas sabem, com teatro Kyogen, que é um teatro cômico, teatro No, que é um teatro lírico, e o teatro Kabuki de século XVII, que é um teatro, digamos, citadino, mais barroco e realista. Eu peguei a área mais chata da área do curso japonês. Eu sou especialista em língua, em linguística. O tema da minha pesquisa foi linguagem de tratamento. Por que eu peguei essa linguagem de tratamento? É porque eu sou uma antropóloga, socióloga frustrada. Então eu não consigo trabalhar com teoria linguística pura, sabe? Ficar lá em cima. E eu peguei o linguagem de tratamento porque, para mim, é o comportamento social que está refletida na linguagem.
Então, através dos mecanismos de língua, como é que não é, e com isso, aos poucos, eu fui me interessando pela história do Japão, porque para entender o comportamento você precisa ter um background. E, de repente, agora, por exemplo, eu me interesso muito pela história do Japão. E assim vai, né? A gente vai tentando abrir os leques. Na verdade, nós estávamos estudando a construção civil e tentando entender a construção civil, os operários da construção civil. Aí eu caí com as redes. E aí comecei a entender essas redes para o operário, o que significavam. E eu vi que os operários entendiam as redes. Virtualmente, porque nem há redes, né? Então, que esse conceito de rede era um conceito que tanto para os operários como para os usuários, usadores, né, era importante. Quer dizer, na verdade, define-se como uma pessoa que tem conforto, enfim, que está bem de vida num lugar que tenha todas as redes, internet e tal. Então, que esse conceito está conectado com o mundo, esse conceito era muito importante. E é um conceito da engenharia, não um conceito da arquitetura. O conceito de rede ele é um conceito extremamente forte, porque mesmo quando não tem rede, ele virtualmente existe, né? E o corpo foi exatamente isso. Como que esse meu corpo foi se adaptando ao espaço urbano, né? O meu não, o de todo mundo, enfim. Mas e por que exatamente esse corpo é tão regulado pelo automóvel, pela academia, que não era mediado por isso, né? Nada você consegue fazer diretamente. Você não consegue sentar, sentou, pagou, olhou, pagou. Quer dizer, não tem nada que você faça com aquela gratuidade que a gente fazia, que ia andando lá, né? Não há isso. Como esse corpo vai ficando travado, né? Ele vai ficando preso. Quando, na verdade, eu comecei estudando praças, rios, né? Quer dizer, as áreas verdes, as áreas públicas, que seriam as áreas onde a gente faria isso, né? Faz isso, mas sempre mediado por alguma coisa agora, né? Eu trabalho com sinais biológicos na área de processamento digital de sinais. Então, esses sinais biológicos, principalmente sinais provenientes dos músculos, os provenientes captados no escalpo, são adquiridos. Então, eles são primeiramente captados e depois transferidos para o computador. E eu trabalho justamente nessa parte de processar os sinais no computador. A partir de técnicas de engenharia, nós tentamos extrair informações para obter alguns parâmetros que auxiliem no diagnóstico médico. Então, seriam doenças neuromusculares, por exemplo, ou então, eventualmente, a localização de lesões no sistema nervoso, nos nervos em si, eventualmente até mesmo de tumores. Enfim, são várias as aplicações do processamento de sinais biológicos. No século XX, quando começaram os estudos da estrutura do átomo, descobriram que havia no meio do átomo um objeto pequenininho, comparado com o tamanho do átomo, chamado núcleo. E o núcleo é constituído de partículas chamadas nucleons, prótons e nêutrons. Essas partículas sofrem atração, se atraem para poder formar o núcleo, apesar de prótons, por exemplo, serem carregadas positivamente, todos carregados positivamente, de modo que ter força de repulsão muito forte. Apesar disso, essas partículas, os prótons e os nêutrons, conseguem ficar numa região pequena porque possui um outro tipo de interação chamada de interação forte. Então, o que eu passei a estudar lá no Japão é a interação forte. E estudei esse tipo de interação até hoje, mas diferentes aspectos. Primeiro, a geoestatística, ela nasceu de um trabalho pioneiro de
Daniel Krieg, é um engenheiro de minas sul-africano que trabalhou nas minas de ouro da África do Sul e percebia diariamente as variações de teores, né? Os teores que saíam e iam para a usina de beneficiamento. Aí ele começou a perceber que existia uma lei que governava essa variação. Quando eu comecei a estudar geoestatística, eu percebi que uma medida de incerteza associada à estimativa, que se chamava variância de Krigage, ela tinha uma propriedade que não variava com os dados, era invariante com os dados, não dependia se o dado tinha uma alta variabilidade ou baixa variabilidade, ele tinha um mesmo valor. É o que em estatística a gente chama de homoscedasticidade. Eu comecei a estudar em livros de estatística e percebi que dava para fazer uma modificação nessa fórmula da variância de Krigage e durante o meu doutorado eu quis ir por esse caminho e propus a chamada variância de interpolação como uma alternativa à variância de Krigage. E toda a minha pesquisa está baseada nas propriedades e aplicações da variância de interpolação. Então, o que nós fazemos em geologia? A gente usa amostragem. Então, a amostragem são os poucos pontos dentro do universo que a gente quer conhecer. Coletamos amostras. As amostras em geologia são caras. Por exemplo, petróleo. Eu já ouvi falar que aqui na Bacia de Santos, um furo custa 100 milhões de dólares, né? Então, a gente tem que trabalhar com poucas amostras. Então, nós temos uma pequena quantidade de amostras para estimar uma grande quantidade de pontos não amostrados. Isso é estimativa. A cada estimativa, a cada valor estimado, nós temos que saber qual é o erro que cometemos. Então, é isso. Então, eu estou calculando qual é o erro que esse ponto que não foi amostrado está associado a esse ponto não amostrado. Então, esse é o trabalho que eu faço. Estudo de incertezas, né? Então, eu continuo trabalhando na ótica. Eu trabalhei, fiz um pós-doutorado no Japão, né? E eu tenho um laboratório de ótica e eu trabalho em duas vertentes, na verdade três, né? Eu trabalho com uma técnica de speckle, que você usa o laser para estudar a superfície. Então, se ela está vibrando, que o olho não detecta, mas a luz laser consegue detectar vibrações, consegue detectar deformações, deslocamento de superfície. Então, você pode mapear a superfície, medir em termos de superfície usando essa luz, usando o laser, né? Quando eu comecei o mestrado e o doutorado, foi numa especialidade chamada espectroscopia molecular, porque eu me identificava bem com essa linha de pesquisa. O que é isso? É determinar estruturas de moléculas, usando a técnica de absorção no infravermelho e de espalhamento Raman. Em geral, eu atuava bastante na imunização e na atenção no domicílio. Ensinava a fazer visita domiciliária e agora, bom, a visita domiciliária é feita pelo Programa de Saúde da Família, que eu tenho alguns projetos de pesquisa, vou para visita domiciliária, eu converso com a equipe a respeito do território, a respeito do planejamento, das ações de intervenção, no cuidado. A linha que eu escolhi dentro da saúde, do meu departamento, da escola de enfermagem, foi uma linha marxista, de olhar a realidade. Foi a primeira tese marxista da Faculdade de Saúde Pública. E daí para frente eu vou abrindo para a enfermagem uma aplicação do pensamento marxista, primeiramente originário da epidemiologia social, do professor Jaime Breio, do Equador e de todo o movimento da reforma sanitária brasileira, inclusive. E, então eu ensino saúde coletiva, na verdade bases teóricas para intervenção na saúde coletiva, ou seja,
Que face coletiva é essa que se portam, que as pessoas portam, para além da sua face individual, e como trabalhar com esse coletivo para reconhecer grupos sociais com necessidades em saúde e vulnerabilidades por conta das grandes categorias que a gente pode dividir, que são as classes sociais, gênero, etnia, geração. É nisso que eu venho trabalhando muito, né? Ensinando essa, vamos dizer, metodologia de aproximação com o objeto, não da forma funcionalista, coisa que no Brasil, na saúde pública, lida principalmente com a forma funcionalista de ver a realidade, e eu lido com a forma marxista. Eu comecei o meu mestrado sempre em citogenética, que é o estudo dos cromossomos, e foi uma área que me entusiasmou muito. Participei assim como estagiária da implantação das primeiras culturas de linfócito humano e olhar aos microscópios uma célula, uma metáfase com todos os cromossomos assim nítidos, possíveis de análise, é um prazer assim científico muito grande. Atualmente eu trabalho na área de genética animal e citogenética de vertebrados. Então, a minha produção científica é citogenética de roedores, marsupiais, lagartos e anfíbios. Quando eu fui para o Japão, depois de terminado o doutorado, eu comecei o estudo de toxicidade e atividade de enzimas do fígado, que são responsáveis pela metabolização de substâncias químicas, inclusive medicamentos. Quando nós tomamos medicamento, esse medicamento entra no organismo e, como é um corpo estranho, o organismo tenta eliminar quanto antes possível, né? E essa eliminação se faz, em parte, metabolizando, quebrando a molécula para facilitar a excreção renal, né? E essa quebra dessas moléculas estranhas do organismo, que é o medicamento, pode ser feita por enzimas do fígado, e um enzima específico, né? Na época era tido como uma enzima única que fazia essa função. Durante 1 ano e meio que eu trabalhei lá com o professor Kitagawa, juntamente com outros companheiros, chegamos a perceber que não era uma enzima. Então essa foi a contribuição nossa, de dizer que não é uma enzima chamada citocromo P450. Essa enzima provavelmente tem pelo menos mais 2 formas diferentes, né? Essa foi a nossa contribuição. Então, basicamente, a minha linha de pesquisa foi a interferência de substâncias estranhas, agentes poluentes, nas funções enzimáticas do fígado, que metabolizam drogas, medicamentos. Depois que eu terminei o meu doutorado, a JICA passou a contar com o meu serviço de dar assistência aos imigrantes japoneses, radicados aqui no Brasil, radicados no Paraguai, radicados na Bolívia e também na República Dominicana. Na Bolívia, a imigração aconteceu em 1957. E a ilha de Okinawa, na época, pertencia aos americanos. E os americanos resolveram devolver a ilha para os japoneses. E avisaram, olha, estou devolvendo para vocês a ilha de Okinawa, mas lembre-se que tem os imigrantes de Okinawa lá na Bolívia. Vocês agora têm que dar assistência para eles também, né, de agricultura. Tem o departamento de Santa Cruz, onde tem o escritório da JICA, e mais distante uns 150 quilômetros mais para o norte, né, é selva mesmo, né? Tem 3 colônias de imigrantes de Okinawa,
Colônia Okinawa número 1, Colônia Okinawa número 2 e Colônia Okinawa número 3. E na época já o boom do DKSEG já tinha começado. E por que eu vou ficar na Bolívia? Os jovens falavam assim, eu trabalho na lida agrícola e tal, isso, e não ganho nada. Peso boliviano que não tem valor nenhum, não dá nem $1. O que o Banco Mundial fez com a gente, a JICA fez com eles lá na Bolívia. Ajudar a desmatar. Só que o boom DKSEG venceu. Logo em seguida foi para o Paraguai, o mesmo cenário. DKSEG. Então só ficava velhos, mulheres e crianças, porque quem tinha capacidade de trabalhar ia todo mundo para lá. Brasil, eu fui dar assistência, também a convite da JICA, para o extremo sul da Bahia, quase divisa com o Espírito Santo, depois perto de Salvador e Pernambuco, o mesmo quadro. Jovens, todo mundo já estava fazendo a mala voando para o Japão. Mas são quase 300 mil descendentes japoneses, nipo-brasileiros, que estão lá. Trabalhando nas fábricas. Não tem a oportunidade de aprender o japonês. Mesmo lá no Japão forma um grupinho, só fica falando português. E quando volta para lá, a família está totalmente destruída. A situação perdura hoje. Piorou, inclusive. Então, com 100 anos de imigração japonesa, nós estamos comemorando o quê? É a minha bronca. A desimigração japonesa. Porque os jovens de hoje, mesmo aqueles que terminaram a faculdade, estão indo para lá. Então, o que significa esses 100 anos de imigração? Alô, comunidade! Beleza, beleza, beleza! Canta Vila Maria! Eu quero ver brilhar Vila Maria, vai passar e lançar macer esse povo do Oriente, da terra do sol nascente. Eu quero ver brilhar Vila Maria, vai passar e lançar macer esse povo do Oriente, da terra do sol nascente. Abrem-se os portais das tradições de uma cultura milenar, preservam seu jardim oriental e a arte de cultivar na religião, celebração. A cerimônia do chá no ocidente se tornou realidade, a conquista do tratado da amizade, e com a honra de um samurai guerreiro, cruzou os mares rumo ao solo brasileiro. A massa toda aplaudir, a bateria tá aí, vem, e vamos comemorar o centenário brindar. Saque! A massa toda aplaudir, a massa toda aplaudir, a bateria tá aí, vem, e vamos comemorar o centenário brindar. Saque! Em sua criação, a gentileza tem rosto de mulher, símbolo da sorte que anuncia.